Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Pois bem, muito boa tarde a você. No ponto de vista de hoje, eu peço já, se possível, que você possa curtir, compartilhar, nos ajudar no nosso canal no YouTube, Ponto de Vista com Edson Pereira. Participe conosco, compartilhe as nossas transmissões, o nosso trabalho. Ponto de vista de hoje, eu queria falar sobre uma coisa bem interessante. Ontem a Polícia Federal realizou uma operação nos domicílios dos irmãos Gomes do Ceará. Ciro Gomes, Cid Gomes e Lúcio Gomes, com acusações e investigando sobrefaturamento do Castelão, desvio de recursos, formação de quadrilha. Até aí tudo bem, porque se nós tivemos, eu não sei quantas sedes, eu não me lembro mais, quantas sedes nós tivemos para a Copa do Mundo. Não me interessa a quantidade de sede. Eu sei que nós conseguimos abrir mão, nós abrimos mão de um Maracanã que tinha sido recém-reformado para o Pan-Americano, para outras participações, e tivemos que fazer novas reformas. Levamos a construção de estádios em estados que jamais precisariam de um estádio daquele tamanho, como o Amazonas, como o Mato Grosso, como o Distrito Federal, que não tem um futebol que suporte tamanha grandeza dos estádios. Mais de 50 bilhões de reais foram gastos na construção de estádios. Mas, no Ceará, os irmãos Gomes são acusados de desvio, de receberem propina, isso para a Copa do Mundo de 2014, e as investigações começaram no próprio ano e o processo começou em 2017. Ontem, a Polícia Federal, ao fazer a sua operação, recebeu uma saraivada de acusações de ser uma instituição que está sob o jugo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A Polícia Federal já não é mais independente porque investiga Ciro Gomes. E ele se aflorando como o maior defensor da ética, da moral e dos bons costumes, acusa e sai atirando. A Polícia Federal fez uma ação a mando de Bolsonaro para me calar. Ora, alguns fatores precisam ser levados a sério. Primeiro, Ciro Gomes não pode ser levado a sério nesse país. É o tipo de político fanfarrão que atira para todo lado, bate pino, usa números que não têm comprovação. E agora eu quero desmistificar uma das coisas. A operação que ontem teve uma ação começou em 2017. O presidente da República era Michel Temer. O juiz responsável pela ordem para que a Polícia Federal pudesse fazer as ações afirmou categoricamente: existem provas cabais de que houve desvio, de que houve pagamento e recebimento de propina. Atirar em Bolsonaro é politizar, aí sim, o papel da Polícia Federal. Atirar para Bolsonaro a responsabilidade é jogar para a plateia. Mas politicamente Ciro Gomes ainda foi mais burro na sua análise. Para Bolsonaro é interessante a candidatura de Ciro Gomes, porque Ciro Gomes não tira voto de Bolsonaro. Ciro Gomes tira voto de Lula. O eleitor de Ciro Gomes não é eleitor de Bolsonaro. Muito poucos são eleitores em segundo turno, porque já se provou, inclusive em 2018, que a grande maioria correu para os braços de Fernando Haddad e do PT. Para a burrice geral de Ciro Gomes,
Esse não pode ser o artifício e a desculpa utilizada. Bolsonaro não pode usar a Polícia Federal porque ele não leva benefício nenhum nesse tipo de ação. Faltar com respeito à Polícia Federal é faltar com respeito a uma das instituições mais respeitadas com credibilidade no Brasil. A Polícia Federal pode ter dentro de seus quadros, aqui e ali, pessoas corruptas, pessoas de má índole. Mas, na sua grande maioria, os seus trabalhos são reflexos de uma polícia atuante, de uma instituição que tenta manter a integridade. Mesmo quando alguns dos seus diretores tentam fazer política, mesmo quando alguns ex-ministros da Justiça tentam usar a Polícia Federal para barrar investigações ou para tentar transversar a conduta de um governo. Mas vamos aqui. Até quando, nesse país, político acusado com provas cabais de propina, de corrupção, de improbidade administrativa, serão responsáveis por tentar jogar na lama a Polícia Federal? Até quando políticos corruptos nesse país, já julgados em várias instâncias, se averbarão santos milagreiros? Estamos cansados. O papel de Ciro Gomes e de Cid Gomes ontem, compactuado por deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará, em que Cid Gomes se coloca como paladino da moral e dos bons costumes. Aquele mesmo político que tentou jogar uma retroescavadeira por cima de policiais que estavam ao lado de suas famílias em um protesto contra as ações do governo Camilo Santana do PT do Ceará. Aquele mesmo que levou a sogra e um punhado de políticos para uma viagem pela Europa, com tudo pago pelo governo cearense. Aquele mesmo que é acusado em vários processos por corrupção e improbidade. O todo-poderoso Ciro Gomes recebeu nada mais, nada menos do que a solidariedade do bandido mor desta nação. Luiz Inácio Lula da Silva se solidarizou e tentou a aproximação para tentar derrubar o muro que foi construído por Ciro Gomes. O mesmo Ciro Gomes que chamou Lula de ladrão, que chama o PT de quadrilha, o mesmo Ciro Gomes que atirou todo tipo de acusação contra Lula e o PT, ontem recebeu a solidariedade dele. Mas Lula, solidário com a corrupção, não é novidade. Lula é solidário com Maduro na Venezuela. Lula foi solidário com Fidel Castro a vida toda. Lula é solidário com os bandidos corruptos do Fórum de São Paulo. Por isso, solidariedade de Lula com acusações de corrupção e improbidade nada mais é do que tentar trazê-lo para a quadrilha. Ciro Gomes ontem perdeu uma oportunidade de se defender e dizer: não, eu vou provar a minha inocência. Quando acusa a Polícia Federal, ele simplesmente ataca a instituição de maior respeito desse país, inclusive acima da justiça brasileira, que a cada dia se perde com os seus 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqueles sim precisam serem passados a limpos. Ciro Gomes perdeu uma grande oportunidade de dizer: eu estou aqui aberto para ser investigado e passar para o Brasil toda uma folha de bons serviços. Mas dizer que foi Bolsonaro que mandou é ser burro, porque Bolsonaro quer que ele seja candidato, porque ele tira voto de Lula e não dele. No meu ponto de vista, Ciro Gomes se assemelhou a Lula e ao PT, ao invés de se defender, partir para o ataque. Quer dizer que, na sua opinião, Ciro Gomes, todos são
errados, corruptos e ladrões. E você e o seu grupo de cangaceiros do Ceará, o Grupo Gomes, são acima de suspeitas, são acima do bem e do mal. As investigações estão provando o contrário. E você que gosta de defender Ciro, achando que ele é melhor do que Lula e do que Bolsonaro, ele é um político igual a qualquer um. Esse é o meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.